Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra, lâmpada para os nossos pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Assim, bem perto da palavra, bem perto do crucificado, somos motivados a viver esse tempo extraordinário da Quaresma. O Evangelho para este primeiro domingo, Lucas capítulo 4, versos 1 ao 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e, no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Amém. Irmãs e irmãos, as leituras deste primeiro domingo são para nós um convite extraordinário para que mergulhemos nesse mistério do amor de Deus. Toda Quaresma somos marcados e movidos pela força da palavra que Deus nos dirige como ao povo da primeira aliança, o povo hebreu, guiando-o à terra prometida com uma finalidade: conduzir o povo à graça da adoração. A primeira leitura deste domingo, a última frase da leitura do Deuteronômio: Tu te inclinarás em adoração diante dele. O Salmo 90 também exorta a gente a esse mover-se na confiança e na relação de entrega total a Deus. A carta de Paulo aos Romanos diz: O que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. No Evangelho, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto era guiado pelo Espírito. Cheio do Espírito, guiado pelo Espírito. Terminado o rito do batismo, antes de iniciar a sua vida pública, transborda Jesus no Espírito, nas águas e no deserto. Na abundância das águas do Rio Jordão,
ou na escassez de água e de alimento durante 40 dias, Ele é o mesmo. Não sofre oscilação como os cardos plantados no deserto, que não tem raiz profunda. Qualquer mudança do tempo se abatem. Jesus é como uma planta plantada na beira da fonte do infinito oceano de amor que é o Pai. No deserto 40 dias, não comeu nada, sentiu fome e ali foi tentado por Satanás. Ao sentir fome, ao se abater, o diabo se aproxima e começa um diálogo instigante, falsa, sedutora, como no diálogo primitivo da serpente com Adão e com Eva, aquela conversinha própria do mal. Propõe-lhe: se és filho de Deus, manda. Isso não é coisa de filho, mandar. Quem manda é o Pai. Manda que esta pedra se mude em pão. Jesus vai à fonte que Ele é, à fonte que Ele apresenta para nós, a única. A Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo não quieta. Levou Jesus para o alto de um monte, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Mentira! Parece aqueles programas de televisão desses canais apelativos, manipuladores da teologia da prosperidade, da doutrina da retribuição. Para os que perdem o sono na madrugada com as dívidas, com os fracassos nos negócios, mostra os reinos por um instante, os reinos do mundo e sua glória, e depois aqueles testemunhos de gente que diz que depois foi lá dar o dízimo e a oferta, passou a ter acesso aos bens deste mundo. Mentira! E ainda que seja verdade, é uma verdade que conduz a conquistar os bens deste mundo, mas perder a graça da filiação de Deus. Jesus escuta o diabo dizer: portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Essa é, por excelência, a sedução. Tirar-nos da adoração de Deus, emigrar-nos para a adoração das coisas deste mundo. Jesus responde: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. O diabo agora apela mesmo. Dá um curso de Bíblia para Jesus. O diabo levou Jesus a Jerusalém, uma viagem, uma excursão religiosa. Colocou Jesus sobre a parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, de novo, atira-te daqui para baixo. E aí cita a Bíblia, porque a Escritura diz, cita o Salmo 90, e ainda empolga, dizendo: e ainda a Escritura diz, eles te levarão, os anjos te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, responde, a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. O tentador, diz Bento XVI, busca tirar a verdadeira identidade de Jesus, o Filho ungido, cheio do Espírito, para seduzi-lo às falsas imagens do Messias. Também às falsas imagens da pessoa humana, do homem, que em todos os tempos, essas falsas imagens ameaçam a consciência, disfarçando-se de propostas convenientes e eficazes, verdadeiramente sedutoras porque parecem boas. Porém, as tentações são meras instrumentalização de Deus para os próprios interesses.
dando mais importância ao sucesso ou aos bens materiais. Bento XVI. O tentador é fingido, não impele diretamente ao mal, mas para um bem falso, e é sempre assim, levando a crer que as realidades autênticas são o poder e o que satisfaz as necessidades primárias. Pão, distração, pular, transformar o templo num lugar para pular, para louvar, balançar a mão, pular, arrepiar, chorar, para pular. Templo é o lugar de pular. Satisfações primárias, distração. O templo, lugar para distração. As coisas deste mundo, coisa para prazer. Transforma a pedra em pão. Reduza tudo a prazer. Repito, não impele diretamente para o mal, mas para um bem falso, levando a crer que as realidades autênticas são o poder e o que satisfaz as necessidades primárias. Deste modo, Deus torna-se secundário, reduz-se a um meio, em definitivo, torna-se irreal. Já não conta, desaparece. Em última análise, nas tentações está em jogo a fé, porque está em jogo Deus. Irmã, irmão, essa encruzilhada, constantemente nós somos postos nela. Queremos seguir o eu ou Deus? Pergunta Bento. O interesse individual ou o bem verdadeiro? Aquilo que é realmente o bem. Que esta quaresma seja um tempo precioso para que, contemplando o crucificado, que não atirou-se em aventura no templo, que não transformou pedra em pão, que não prostrou-se para ganhar poder neste mundo, mas esvaziou-se, perdeu tudo em kenosis, em esvaziamento total, fez-se dom, experimentou a negação de si, renunciando a si mesmo, sendo ele Deus, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se. Quaresma é um longo retiro, durante o qual o verdadeiro caminho do cristão é também um esvaziar-se de si mesmo. Confiando com a maternal proteção de Nossa Senhora das Dores, caminhamos nesta quaresma, tocando a cruz, tocando as feridas de Jesus e pedindo que nossas feridas de pecado, de tentação, de sedução, sejam vencidas, curadas no amor e na obediência à palavra de Deus. Deus te abençoe, boa semana.